assunto do capítulo de cônicas, finalizando a parte de geometria analítica, né? E aí eu queria começar apresentando para vocês o conceito de cônicas, da onde que veio essa ideia, quais são os lugares geométricos, né? As formas que a gente pode encontrar quando a gente trabalha com cônicas. Bom, da onde que veio a ideia? A ideia vem da secção, ou seja, do corte de um duplo cone. Um duplo cone é mais ou menos isso daqui que eu desenhei aqui, né? É como se fosse um cone duplo, um encaixado de cabeça para baixo no outro, e eu vou fazer cortes nele. Se eu fizer um corte em um plano que é paralelo a essa base desse duplo cone, que desenho, que figura vai surgir nesse cone? Na verdade, quando eu faço um corte paralelo à base, eu só vou cortar um dos cones, né, apesar de ser um duplo cone, e eu vou formar uma circunferência, que é o primeiro tipo de cônica que existe, que a gente já estudou na semana passada. O segundo tipo de corte, ele vai gerar uma outra figura, que a gente chama de elipse, ou seja, se eu pegar esse plano que eu vou cortar e eu incliná-lo um pouquinho, de tal forma que eu corte dos dois lados desse cone e eu ainda corte apenas um cone, a figura que vai ser formada é uma elipse, beleza? Se eu inclinar um pouquinho mais, de tal forma que eu só corte um dos cones também, mas esse corte ele não pegue na outra parede, né, do cone, ele corte só uma, a figura que vai ser formada é uma parábola. É legal a gente entender que a ideia é que esses cones eles sejam infinitos. Então, mas para a gente visualizar melhor esse desenho aqui, dá para entender. E o quarto tipo de cônica é quando eu faço um corte que pega nos dois cones, na parte de cima e na parte de baixo desse duplo cone. E aí a figura que vai ser formada vai ser uma hipérbole. Então, se eu imaginar aqui e aqui, a hipérbole a gente fala que ela tem dois braços. E se eu pegar esse plano que vai cortar exatamente nesses dois, ele vai formar duas partes, né? E essas duas partes elas vão conversar. Então a aula de hoje é para a gente estudar cada uma das cônicas, exceto a circunferência que a gente já estudou, né, na semana passada. A gente vai começar vendo a elipse, as propriedades da elipse, quais são as características em comum dos pontos, enfim, e depois a gente vai para as outras cônicas. Bom, observação importante. As mais importantes mesmo, as mais cobradas, vão ser de circunferência, de questões de vestibulares e tudo mais. Mas a segunda mais cobrada, a segunda mais importante é a elipse. Essas duas, elas não são tão frequentes assim, não tem tantas questões, normalmente no vestibular da UNB, por exemplo, costuma cair em segunda fase de alguns vestibulares, enfim, quando é uma coisa mais aprofundada. Mas as mais importantes mesmo são circunferência e, em segundo lugar, elipse. Beleza? Então eu vou apagar o quadro e vou continuar agora com elipse. Bom, meninos, então a gente vai começar agora com elipse. Muitas coisas para falar. Vamos lá, então. O formato da elipse ele vai de uma circunferência até algo bem achatadinho. Ele pode ter vários formatos diferentes, mas mais ou menos vai ter essa carinha aqui. Quais são os principais elementos da elipse, né? Os principais elementos são os dois focos e a partir deles a gente vai determinar todos os pontos do plano que seguem o seguinte padrão. Todos os pontos do plano cuja soma das distâncias para os focos for constante, e a gente vai ver que é igual a 2A, eles vão formar essa elipse. Ou seja, se eu pudesse, por exemplo, somar a distância desse ponto bem aqui, para cá e para cá, vai dar o mesmo valor da soma desse pontinho aqui, da distância dele para cá e para cá. E todos eles que eu pegar, a soma de todos os pontos da distância, né, de todos os pontos para os dois focos, vai ser sempre constante. Essa é a definição dos pontos que formam a minha elipse. Beleza.
Uma vez conhecidos todos esses pontos, quais são os elementos que vão aparecer na minha elipse? Entre os dois focos, o ponto médio deles, a gente vai ter o centro da elipse. O centro da elipse, a partir dele a gente vai definir 3 elementos. A distância dele para os focos, a gente vai chamar de C, que é a distância focal. Na apostila de vocês está com a letra F, mas em vários outros livros eles definem como C. A distância do ponto central até os 2 pontos mais longe deles, a gente chama de A. Então A é esse tamanho aqui e esse tamanho aqui. A distância entre um ponto e outro mais distante é o 2A. E a distância e a soma das distâncias de qualquer ponto da elipse para os 2 focos também vai ser igual a 2A. E a distância do centro até esse outro ponto aqui, que seria o mais próximo do centro, né? A gente chama de B. Então, os 3 elementos que a gente vai ter aqui vão ser o A, o B e o C, beleza? O A está sempre associado ao eixo maior e o B ao eixo menor. Só que a minha elipse, ela nem sempre vai aparecer deitadinha. Ela também pode aparecer em pé. Qual vai ser o formato normal, né, geral, que a gente encontra uma elipse? Essa parte aqui, se a gente fosse tapar essa parte de baixo, ela ia ser a mesma estrutura da minha circunferência, só que aqui na circunferência é igual ao raio ao quadrado, o raio da circunferência. Mas o formato da elipse, ele lembra o comecinho lá da minha circunferência, que é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado. Quando ela estiver deitada, embaixo do x vai ficar o a ao quadrado, porque o meu eixo maior vai estar paralelo ao eixo x. Quando ela estiver em pé, embaixo do x menos x do centro ao quadrado, vai ficar o b, que é o eixo menor. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se ela estiver deitadinha, embaixo vai ficar o referente, o a, né, que é o eixo maior ao quadrado. Quando ela estiver em pé, embaixo desse x menos x do centro ao quadrado, vai ficar o b ao quadrado. E aqui, quando ela estiver deitada, embaixo do y menos y do centro ao quadrado, vai ficar o b ao quadrado, que é o eixo menor. E quando ela estiver ao contrário, vai ficar a ao quadrado, que é o eixo maior. Independente dos casos, ela sempre vai ser igual a 1. Um outro nome que costuma aparecer quando a gente fala de elipse é excentricidade. A excentricidade normalmente ela é representada pela letra E, mas não é o E do Euler, tá? É só E de excentricidade. E ela é representada pela fração C sobre A, ou seja, esse pedacinho aqui sobre o maior, beleza? Quanto mais próximo, a excentricidade sempre vai estar entre 0 e 1, e quanto mais próximo do 1 ela estiver, mais arredondada a minha elipse vai estar. E quanto mais próxima do 0, mais achatada, seja na horizontal ou na vertical, ela vai estar. Beleza? Então, esse é o cálculo da excentricidade. E a última formulazinha que a gente vai associar à elipse é um Pitágoras, muito lindo. A gente pode construir o Pitágoras da seguinte maneira. Se eu desenhar aqui está meu A, aqui está meu C e aqui está meu B. E aí aqui forma um triângulo retângulo. Então eu posso dizer que, nesse caso, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado do Pitágoras. Beleza? Para a gente treinar a elipse, a gente vai fazer 2 questões, a 6 e a 7 da página 190. Pausem o vídeo, quando eu voltar eu resolvo elas duas para vocês. Bom, vamos corrigir então. Dessa vez eu resolvi já colocar a resolução porque eu achei que estava perdendo muito tempo escrevendo nos outros vídeos, tá? Vamos fazer um teste, ver se vai ficar melhor. Eu vou começar resolvendo a questão 7, porque ela tem um raciocínio um pouquinho mais tranquilo e a gente vai até usar um pouquinho da ideia na outra. Bom, a gente viu que a estrutura da elipse, ela trazia x menos o x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado, enfim, ou b ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado sobre
A ou B ao quadrado igual a 1. Se a gente olhar aqui para essa estrutura, é igualzinha à estrutura proposta, mas por que não tem menos ou mais um número que é o quadrado? Porque nesse caso específico, essa elipse está centrada no ponto 0, 0. Por isso que não tem nenhum número, quando não tiver nada é 0. Aqui dá pra gente ver que o 9 é maior do que o 4, então quer dizer que esse cara aqui é A ao quadrado e esse daqui, consequentemente, vai ser B ao quadrado. Se A ao quadrado é 9, o A é 3, e se B ao quadrado é 4, o B é 2. A partir disso, a gente vai lembrar que eu comentei que a distância de qualquer ponto para um foco mais a distância do mesmo ponto para o outro foco sempre é igual a 2A. Ele falou no enunciado que a distância para um foco era 2 e ele quer saber a distância para o outro foco. Isso é igual a 2A. Como a gente descobriu que o A é 3, vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. O que torna correta a letra C. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio. Vamos fazer a questão 6 agora. Na questão 6, ele deu a estrutura da elipse em outro formato. Ela está no formato de equação geral. Mas para a gente analisar o A, o B, enfim, todas as coisas, a gente vai transformar para reduzida. E a gente vai fazer o mesmo raciocínio que eu ensinei para vocês na semana passada, na aula de circunferência, né? De completar quadrados. Então, o que eu fiz primeiro? Juntei os carinhas que tem X, juntei os que tem Y e quem tá sozinho eu joguei para o outro lado. Se a gente olhar com cuidado, eu posso colocar aqui o 4 em evidência. Ah, Marina, mas eu também poderia colocar o X. Poderia, mas como eu quero completar quadrado, eu vou colocar só o número que está em comum em evidência e o restante eu vou deixar lá juntinho. Assim como nessa parte que está de vermelho, eu posso colocar o 16 em evidência. E aí aqui vai sobrar y ao quadrado mais 4 ao quadrado e o menos 4 continua lá do outro lado. Quando eu completo o quadrado, só para a gente lembrar, eu vou deixar na estrutura quadrado primeiro mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro. O segundo aqui vai ter que ser 1, porque aqui tem só 2x, né? 2 vezes 1 vai ficar 2, mais 1 ao quadrado. E aqui tem que tomar muito cuidado. Lá na aula de circunferência, a gente viu que quando a gente completava o quadrado do segundo que a gente colocava de um lado da equação, a gente colocava do outro. Só que nesse caso, eu tenho um 4 na frente. Então, aqui dentro, de fato, eu estou escrevendo 1. Só que quando eu fizer a distributiva, para deixar isso daqui nessa estrutura e esse daqui nessa, o 1 ao quadrado vai ficar vezes 4. E 4 vezes 1 ao quadrado vai dar 4. Então, se eu somei efetivamente 4 desse lado, eu tenho que somar lá do outro lado 4 também para manter a minha balança equilibrada. Assim como quadrado do primeiro, para virar 4 aqui tem que ser 2 vezes 2 vezes y, né? Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, logo o segundo é 2. Mais o quadrado do segundo, 4. Só que aqui, novamente, eu não estou acrescentando só 4 desse lado, eu estou acrescentando 4 vezes 16. 4 vezes 16 é 64, por isso que lá do outro lado eu escrevi 64. Agora eu posso reduzir aquela expressão grande do quadrado perfeito que estava aberta, eu vou fechar. Então vai ficar 4, isso daqui eu posso escrever como x menos 1 ao quadrado. E aqui 16, isso daqui tudo aberto, eu posso escrever como y mais 2 ao quadrado. Esse menos 4 cancela com 4, sobra 64. Aqui vai ficar essa estrutura, lá no formato da elipse, ela tem que ser igual a 1. Como ela tem que ser igual a 1, eu vou dividir todo mundo por 64, porque aqui tem 64. Quando eu divido 4 por 64, quando eu simplificar aqui vai ficar 16. Se eu dividir o 16 e o 64 simplificando, aqui vai ficar 4. E 64 por 64, 1. Pará! Temos a nossa estrutura da elipse bonitinha, do jeito que a gente sabe analisar. A partir daqui, a gente sabe que esse número é o A ao quadrado, porque ele é o maior. Aqui vai ser B ao quadrado. E se eu jogar lá na fórmula do Pitágoras que eu falei para vocês, a gente vai ter 16 igual a 4 mais C ao quadrado. Logo, C ao quadrado é 12. E o C vai ser 2 raiz de 3 seu fatoral. Beleza.
Pegando as informações que a gente teve, a gente sabe que esse número aqui, ele é o x do centro, só que com o sinal trocado. E esse daqui é o y do centro com o sinal trocado. Então, como aqui está menos 1, o x do centro é 1. E como aqui está mais 2, o y do centro é menos 2. Foi o que eu escrevi aqui. E aí, a partir do centro, se eu somar C para frente ou subtrair C para trás, eu vou ter os dois focos. Então, o meu foco 1 vai ter coordenada 1 menos o C que eu achei, como abscissa, e a ordenada menos 2. E o meu outro foco vai ser 1 mais o C que eu achei, com a ordenada menos 2 também. Logo, a resposta seria nenhuma das outras alternativas. Parece muito com a resposta da C, só que na C ele colocou o Y como 2 e é menos 2, né? Porque a gente tem que trocar o sinal aqui, da mesma maneira que a gente fazia com a circunferência, tudo bem? Então agora eu vou apagar o quadro e a gente vai ver a segunda cônica de hoje, né? A terceira que a gente está estudando, que é hipérbole. Bom, a hipérbole, ela das cônicas, ela é a única que vai ter dois braços, né? Duas partes. Nesse desenho eu coloquei de vermelho. Os elementos da hipérbole, a gente costuma dar os mesmos nomes, A, B e C, só que agora com uma diferença. Bom, primeiro, o C continua sendo a distância dos focos para o centro. E a hipérbole também vai ter dois focos. Eu vou colocar esses dois pontinhos aqui como focos e o centro vai ser o ponto médio entre os dois focos. E a distância do centro para um foco e do centro para o outro foco é o que a gente chama de C. Beleza. Quais são os pontos que vão formar a minha hipérbole? Esses pontos são os pontos cuja diferença, lá na elipse era soma, e agora cuja diferença é constante igual a 2A. Aqui a gente tem a diferença entre as distâncias para os focos, tá, gente? Mesma coisa lá do outro, só que agora é a diferença. Aqui a gente coloca o módulo para garantir que esse valor vá ser positivo, né? Porque se eu fizer, por exemplo, pegar um ponto daqui, fizer para cá menos para cá, vai ficar negativo, né? Porque esse tamanhozinho é menor do que esse. Então a gente coloca módulo para garantir o positivo e isso vai ser igual a 2A também. O que vai ser o A na minha estrutura? Vai ser a distância desses dois pontinhos que a gente chama de vértice. A hipérbole vai ter dois vértices, um para cada braço. E a distância desses vértices para o centro é o que a gente chama de A. O B, ele vai ser formado a partir desse Pitágoras aqui. E ele vai estar sobre um eixo que a gente chama de eixo imaginário. Então, a relação do Pitágoras aqui, diferente da elipse, que era A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, aqui vai ser C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. C vai ser o maior valor, né? E se eu pegar do vértice e jogar para cá nesse eixo imaginário, o pontinho que bater lá em cima é onde vai determinar o tamanhozinho do B, beleza? Então, e a última coisa é a excentricidade. Como C vai ser o maior segmento e a excentricidade continua com a mesma relação C sobre A excentricidade na hipérbole é sempre maior do que 1, beleza? E agora, para este lado, a hipérbole ela pode estar com seus dois braços assim, com os focos sobre o eixo paralelo ao eixo X, né? Sobre o segmento paralelo ao eixo X, ou sobre o segmento paralelo ao eixo Y. Se ela estiver nesse formato, a estrutura é igualzinha à da elipse que a gente acabou de ver, com uma diferença. Aqui no meio é menos. E é isso que vai diferenciar a hipérbole, a estrutura da hipérbole para a estrutura da elipse, beleza? Lembrando que esse menos, ele sempre vai estar associado à parte do ladinho com B, tudo bem? Então, que é o que a gente chama de eixo imaginário. Então, como o eixo imaginário aqui está paralelo ao eixo Y, o B ao quadrado ficou aqui. Se a minha hipérbole estiver assim, o meu eixo imaginário vai estar paralelo ao eixo X. Então, eu pus, aqui, o X ao quadrado aqui e o menos sempre juntinho do B, beleza? Então, o que vai mudar aqui vai ser essa parte de cima. Aqui embaixo vai ser igual e o menos sempre vai estar associado ao B. E a última observação que eu queria fazer com relação à hipérbole existem duas retas
que vão ser tangentes a essas, a gente chama de reta tangente, vão ser tangentes a esses dois braços, e a estrutura delas dá para ser descoberta pela formulazinha do Ioiô Michiochô, tudo bem? E o Mi vai ser B sobre A, que é o B sobre A daqui, tudo bem? Esse B sobre A aqui. Então, aqui vai ser B sobre A da parte da reta crescente e menos B sobre A quando eu olhar para decrescente. Tudo bem? Bom, essas são as informações. Se vocês quiserem pausar o vídeo para anotar as coisas, voltem um pouquinho, pausa. E a gente vai fazer agora os exercícios 13 e 14 da página 191. Beleza? Pausa o vídeo, 13 e 14, e eu já vou resolver com vocês. Então vamos lá, corrigir a questão 13. Ele deu essa estrutura, né, da hipérbole e ele pediu as coordenadas dos dois focos. Primeira coisa, lembrando que a hipérbole tem que ser igual a 1. Se tem 100 aqui, eu vou dividir todo mundo por 100. Quando eu simplificar, o 4 sobre 100 vai dar 25 embaixo, né? O 25 com 100 vai ficar 4 embaixo e o 100 com 100, 1. Essa é a estrutura. Se essa estrutura não tem menos x ou menos y dentro do quadrado, quer dizer que está centrada na origem. Tem questão aí na apostila que é de completar quadrado também com hipérbole, tá? E aí vocês tomam muito cuidado com o sinal do menos, tá bom? Beleza, então o centro é o 0, 0 porque é o que a minha equação está me propondo. A partir dessa análise, aqui está o menos, então aqui é o b ao quadrado, esse daqui vai ser o a ao quadrado, e o meu Pitágoras em hipérbole é c ao quadrado igual ao quadrado mais b ao quadrado. Então vai ficar c ao quadrado igual a 25 mais 4, 29, c ao quadrado, né? Então quer dizer que o c seria mais ou menos raiz de 29, só que o menos não convém, porque o c é um segmento, é uma distância, então vai ser 29. Beleza. Como ele está centrado na origem do plano cartesiano, por causa dessa estrutura, e o meu c foi raiz de 29, quer dizer que a partir do zero eu vou voltar a raiz de 29 e ir para frente raiz de 29 para achar as coordenadas do foco. Então quer dizer que aqui vai ser menos raiz de 29 e mais raiz de 29. Beleza? E agora a gente vai para a questão 14. A questão 14, ele dá a estrutura, só que ele já deu igual a 1. E essa estrutura aqui, ela não tá bem com a carinha, né? Porque a carinha é y menos o y do centro ao quadrado sobre alguma coisa. Eu não posso ter um número na frente. Aí vem uma dica muito top. Vocês lembram que quando a gente tem divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda? Eu vou fazer o pensamento ao contrário. Se eu tenho 25 aqui na frente, eu posso escrever esse 25 sobre 1 aqui na frente como esse número dividido pelo inverso. Sério? Sério. Porque se eu fizer isso daqui vezes o inverso do segundo, não vai voltar para cá? O inicial. Isso daqui, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, não vai chegar aqui no que era? Então, eu também posso fazer o pensamento ao contrário. E qual é a vantagem? Deixar na estrutura da hipérbole. Se ele vai ficar assim, x ao quadrado sobre 1 sobre 25, isso daqui, um deles é o meu a ao quadrado e o outro é o b ao quadrado. O que está com menos é o b ao quadrado. Mesmo isso daqui sendo maior do que isso, mas não vai fazer diferença. Se esse é o meu b ao quadrado, quer dizer que o meu b é mais ou menos 1/4, na verdade seria mais, né? E se esse é o meu a ao quadrado, quer dizer que o meu a é mais ou menos 1/5, no caso, 1/5 positivo. C ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. O c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, que é 1 sobre 25, mais b ao quadrado, que é 1 sobre 16. Quando eu somo essas duas frações, o MMC vai ser 400. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. A mesma coisa lá do outro lado, então o vai ser raiz de 41 sobre 20. Para terminar a questão, a gente vai calcular a excentricidade. A excentricidade é C sobre A. O meu C a gente acabou de achar, raiz de 41 sobre 20. E o meu A, 1/5.
conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, simplifica o 5 com 20, a minha excentricidade é raiz de 41 sobre 4. Corrijam no gabarito, por favor, que no gabarito, se eu não me engano, está 5 raiz de 41 sobre 4, mas na verdade a resposta é raiz de 41 sobre 4. Beleza? Então agora a gente vai ver a nossa última cônica e encerrar a parte de geometria analítica, que é parábola. Eu vou apagar o quadro e a gente vai para a teoria. E a última cônica que a gente vai ver é a parábola. A parábola eu coloquei aqui de vermelho. Ela é a mesma parábola da equação do segundo grau, da função do segundo grau que a gente estuda também, só que agora a gente vai analisar outros aspectos dela. Primeira coisa, diferentemente da elipse, da hipérbole que a gente acabou de ver, ela só vai ter um foco. Esse foco, ele vai estar sempre para dentro da concavidade dela, seja para cima vai estar lá em cima, seja para baixo vai estar lá embaixo, direita ou esquerda a gente vai chegar lá. E um outro elemento muito importante que vai ter quando a gente estuda a parábola é uma reta chamada diretriz. Essa reta vai estar paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y. Todos os pontos que tiverem sobre a parábola vão respeitar a seguinte propriedade: é o lugar geométrico dos pontos que estão equidistantes do foco e da reta diretriz. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui, a distância dele para o foco é a mesma distância dele para a reta diretriz aqui. Então, eu coloquei isso nessa nuvem. E uma outra coisa é o ponto que estiver mais próximo da diretriz da parábola, ele é chamado de vértice. A distância do vértice até o foco também vai ser a mesma distância do vértice até a diretriz, né? Porque ele é um ponto da parábola, mas mais do que isso, essa distância a gente costuma chamar de f. E a distância do foco até a reta diretriz a gente costuma chamar de parâmetro. Mas como aqui é f e essa distância é o parâmetro, a gente diz que o parâmetro é 2f, tudo bem? E a gente costuma chamar esse parâmetro de P, representar pela letra P. Ok. Como eu disse, a parábola ela vai estar com concavidade voltada para cima ou para baixo, né? Se a minha reta diretriz for paralela ao eixo x, ou para a direita ou para a esquerda, se a minha reta estiver paralela ao eixo y. Quando ela está nesse formato, a estrutura da minha parábola vai ser... Lembra que ela era ax quadrado mais bx mais c igual a y, por exemplo, quando a gente vê a equação do segundo grau? Então, olha só, a estrutura vai ser igualzinha. Vai ter um x ao quadrado e um y sem ser ao quadrado, mas o y vai aparecer, que é o que está aqui. Só que normalmente a gente escreve assim, x menos o x do vértice ao quadrado, x do vértice é esse vérticezinho aqui, tá? Igual a 2p, esse p é o parâmetro, e y menos o y do vértice. Então aqui está o x do vértice e o y do vértice. Só o x está ao quadrado, diferentemente da elipse e da hipérbole, que a gente viu o x e o y ao quadrado, senão não é elipse e hipérbole, aqui só um dos dois está ao quadrado. Quando ela estiver nesse formato, quem está ao quadrado é o x, quando estiver em algum desses dois formatos, quem está ao quadrado é o y. Então vai ficar y menos o y do vértice ao quadrado, ele ao quadrado, e o x aqui não está ao quadrado, igual a 2p x menos x do vértice, beleza? E uma última observação, quando a gente estava falando de elipse, eu esqueci de falar, existe uma maneira da gente calcular a área da elipse, igual a gente calculou também a área da circunferência. A área da elipse é a vezes o b, o a é aquele tamanho maior do centro, né, até uma ponta, vezes o b, que é o outro, é como se fosse raio vezes o raio, beleza? Vezes o π, como se fosse π r ao quadrado, só que aqui os raios vão ser metade do eixo maior e metade do eixo menor, beleza? Então fica aí, se vocês forem fazer algum exercício de elipse que peça a área. Eu queria convidar vocês então agora para fazer os exercícios 19 e 21 da página 191, pausa o vídeo e daqui a pouco eu corrijo com vocês. Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, então, vamos começar resolvendo a questão 19. Ele dá várias estruturas, as 4 cônicas que a gente estudou, mais a reta que a gente também já viu. E aí é muito legal essa questão, porque dá pra gente bater o olho e ver as características que tem que ter cada uma. Por exemplo, essa primeira aqui, 2x mais 3y menos 1 igual a 0. Nem o x nem o y estão ao quadrado, só tem uma
estrutura que segue isso, a reta. Então, sem o x e sem o y ao quadrado é a reta, a minha resposta. Agora, se eu olhar aqui, eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado igual a um númerozinho que provavelmente é o raio ao quadrado. E a gente bate o olho aqui e vê que essa daqui é a estrutura da circunferência. Então, aqui vai ficar um 2. Beleza. Se eu olhar essa daqui agora, eu tenho só o x ao quadrado e o y não está ao quadrado. Olha que legal. E se eu pegar toda essa galera e jogar para o outro lado, vai ficar exatamente do jeito que a gente conhece uma equação do segundo grau que trata-se de uma parábola. Então, a parábola aqui é o 3. Essa daqui eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado, eu tenho menos no meio. Ah, Marina, mas não está igual a 1. Lembra que a gente pode dividir todo mundo por 4, por exemplo, para ficar igual a 1? Então, só um rearranjo e resolve o nosso problema. Mas isso daqui trata-se de uma hipérbole. Por quê? Se fosse elipse, que o x e o y também estariam ao quadrado, ele não poderia ter o sinal de menos. O único que tem o x e o y com o sinal trocado é a hipérbole. Então, hipérbole 4, a gente já poderia marcar, mas vamos terminar aqui. X ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Olha que bonitinha essa estrutura de elipse. O que torna correto o item 53412, letra D. 53412. Beleza. Agora a gente vai para a questão 21, para encerrar. Ele falou que a reta diretriz é a reta que está sobre a reta x igual a 0, né? Que a reta diretriz é a reta x igual a 0. E que o foco está no ponto 2, 2. Então, eu coloquei primeiro aqui, diretriz, e o foco 2, 2. Lembra que eu falei que o foco sempre vai estar para dentro da concavidade? E a concavidade vai estar com a bundinha para a diretriz. Então, a concavidade vai estar para lá, beleza? Então, nesse caso, a gente vai ter o vértice como ponto médio entre o foco e essa reta diretriz aqui, né? Essa distância. Então, o vértice vai estar no ponto 1 e 2. Anotei aqui. Em seguida, eu lembrei que esse tamanhozinho a gente chama de F e esse é de F. E o parâmetro é 2F. Então, se esse pedaço aqui vale 1, o parâmetro vale 2. Para concluir, eu peguei a estrutura da parábola quando ela está com a concavidade voltada para a direita ou para a esquerda, que é essa estrutura, e substituí os valores. O y do vértice é 2, o x do vértice é 1, o parâmetro é 2, e aí eu fiz 2 vezes 2, 4, chegando na estrutura da parábola que tem essa reta diretriz e esse foco. Beleza? Agora, convido vocês a fazerem todas as questões. Se tiverem dúvidas, mandem no nosso WhatsApp. E bons estudos até semana que vem. Gostaria de pedir um favorzinho. Semana que vem a gente vai fazer aula de exercícios. Então, eu gostaria de pedir para que vocês deixem lá no Google Classroom as dúvidas que vocês tiverem de qualquer capítulo de geometria analítica, desde introdução à geometria analítica até o capítulo de hoje de cônicas. Então, aquelas questões que vocês não conseguiram fazer, eu vou deixar um campo lá no Google Classroom para vocês deixarem as dúvidas. E aí eu vou selecionar algumas das que vocês deixaram para resolver na aula que vem, da semana que vem, tá? E aí a gente vai resolver as questões de geometria analítica que vocês pediram, beleza? Então tá, gente, muito obrigada, beijo, dá tchau pra mim.